Bom dia, galerinha do CEPI Cecília Meirelles. Aqui é o professor Danilo de Química e nós estamos aqui para começar a nossa primeira videoaula sobre processos de separação de misturas. O que são misturas? Quando uma substância é adicionada na outra, nós formamos uma mistura. Por exemplo, água mais sal. Se eu juntar os dois, eu tenho uma mistura. E é possível eu obter o sal e obter a água, voltar a ter as substâncias separadas? Sim, é possível, desde que eu faça um processo de separação de misturas. Então, o objetivo dessa aula é estudar os processos de separação de misturas, que nós vamos ver que são muito utilizados no nosso dia a dia, para poder separar as substâncias que são encontradas na natureza, muitas das vezes na forma de uma mistura. Então vamos começar. Inicialmente, o que vocês devem ter bem claro é a diferença entre substância e mistura. Substância é quando eu tenho um conjunto de moléculas iguais, ou um conjunto de átomos iguais, ou íons. Por exemplo, água é um conjunto de moléculas de H2O. Então, esse conjunto forma a substância água. Já uma barra de ferro é um conjunto de átomos de ferro. Eu tenho outro tipo de substância. O sal de cozinha é um conjunto de íons NaCl. Agora, se eu juntar essas duas substâncias, ou mais de duas, eu formo uma mistura. E essas misturas elas podem ser classificadas em dois tipos: mistura homogênea e mistura heterogênea. O que é uma mistura homogênea? Vamos começar analisando a palavra homogênea. Homo quer dizer igual, genia vem de fase. Então, mistura homogênea é aquela que tem fase igual, ou seja, é constituída por uma única fase. Fase é o número de aspecto visual que vocês conseguem enxergar. Então, se eu pegar água mais sal e juntar os dois, eu formo uma mistura. E o sal ele é completamente dissolvido na água. Então, eu vou ter uma mistura homogênea, porque ali vai apresentar apenas uma única fase, um único aspecto visual. Outro exemplo de mistura homogênea é o soro fisiológico. O que nós temos no soro fisiológico? Praticamente água e cloreto de sódio. Às vezes vai um pouquinho de glicose, mas essas substâncias estão completamente dissolvidas uma na outra e vai formar o que? Uma única fase. Então, eu vou ter ali no soro fisiológico uma mistura homogênea, por apresentar um único aspecto visual, que é uma única fase. Já a mistura heterogênea, vamos olhar a palavra heterogênea. Hétero, diferente, genia, fase. Fase, aquela mistura que apresenta fases diferentes, ou seja, duas ou mais fases. Se eu misturar água e óleo, eu vou ter uma fase da água e uma fase do óleo. Logo, eu tenho uma mistura heterogênea. Água, óleo e um prego de ferro. Eu vou ter uma fase do prego, uma fase da água e uma fase do óleo. Eu tenho três fases, portanto eu tenho uma mistura heterogênea. Aqui vale ressaltar um exemplo para vocês não confundir quando eu tiver uma mistura, por exemplo, água, uma barra de ferro, óleo e gelo. Quantas substâncias eu tenho? Quantos componentes? Vamos analisar? Lembrando que fase é o número de aspecto visual que você consegue enxergar. Então, eu vou ter uma fase da barra de ferro, uma fase da água líquida, uma fase do óleo e uma fase do gelo. Então,
eu tenho 4 fases, porque eu consigo visualizar 4 coisas diferentes. Mas vamos ver quantos componentes ou substâncias eu utilizei para formar esse sistema meu. Olhando de cima para baixo, gelo é água no estado sólido, então é um componente. Óleo é uma segunda substância, logo, meu segundo componente. Água líquida é o mesmo componente do gelo, só mudou o estado físico da água. Então, por enquanto, eu tenho apenas 2 componentes. E a barra de ferro, meu terceiro componente. Então, não posso confundir aí água no estado líquido com água no estado sólido como sendo componentes diferentes. São apenas fases diferentes. Vamos agora para o primeiro processo de separação de misturas. Esse processo é chamado de decantação. Ele serve para separar uma mistura que tenha um sólido misturado com um líquido ou um líquido misturado com outro líquido. Imaginemos que vocês vão visitar a Saneago, que é a ETA do estado de Goiás. Chegando lá, vocês vão ver um monte de tanques ou piscinas de decantação. O que acontece nesses tanques ou nessas piscinas de decantação? Ali nós vamos ter, no caso, o processo de decantação ocorrendo para separar a água do barro e da areia, que são materiais sólidos, para ser separado da água que é líquida. E aí, como vai funcionar essa decantação? A decantação ela funciona baseada na diferença de densidade do material. A areia, o barro, ele é mais denso. Então ele vai sedimentar no fundo, dentro desses tanques de decantação, enquanto a água vai ficar em cima. E aí, essa água separada uma vez do barro, da areia, ela vai ser transferida para outros tanques, chamados de tanque de filtração, que é outro processo de separação de misturas que nós vamos aprender. Então, é isso, a decantação para separar um sólido de um líquido. Vamos agora para a decantação utilizada para separar 2 líquidos immiscíveis. O que é um líquido immiscível? É um líquido que não se mistura. A decantação ela pode ser usada nesse caso também porque os líquidos possuem densidades diferentes. Óleo e água. O óleo é menos denso, ele fica em cima. A água é mais densa, ela fica embaixo. Se eu utilizar um aparelho chamado funil de separação ou funil de bromo, também conhecido como funil de decantação, que eu posso visualizar ele aí no suporte universal, esse aparelho, esse funil tem uma torneirinha. Eu ponho o óleo e a água. A água, por ser mais densa, ela vai ficar embaixo. Eu posso abrir a torneira e coletar a água em um becker. E quando eu ver que o óleo está aproximando da torneirinha, eu fecho. E aí eu separo o óleo da água, baseado aí na diferença de densidade. Nós temos uma decantação acelerada. Ela vai receber um nome específico, que é centrifugação. O que consiste a centrifugação? A centrifugação é um processo acelerado de decantação baseado na diferença da densidade também. E aí o que vai acontecer nessa centrífuga, nesse aparelho que vai realizar a centrifugação? Vai ter alguns tubos de ensaio e a mistura vai ser colocada ali dentro. Por exemplo, eu posso separar os glóbulos vermelhos dos glóbulos brancos no sangue. Porque para fazer a identificação de algumas doenças, eu preciso de uma parte específica aí do sangue. Que às vezes alguma doença pode ser identificada nos glóbulos vermelhos, enquanto outras podem ser identificadas nos glóbulos brancos. E aí eu coloco a amostra dentro do tubo de ensaio e coloco dentro da centrífuga.
que é esse aparelho que vocês estão vendo do lado direito embaixo. E aí, esses tubos de ensaio vão girar em alta velocidade em torno do centro, por isso o nome centrífuga. Vai girar em torno do centro e os glóbulos vermelhos, que são mais pesados, mais densos, vão descer, enquanto os glóbulos brancos vão ficar em cima. E aí eu consigo separar. Esse processo de centrifugação é muito utilizado também na indústria de laticínios, para separar a nata do leite.